Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso terceiro podcast sobre Grupo Rini linha diesel. Hoje vamos falar sobre bombas injetoras, bombas alimentadoras e bico injetores. Estamos aqui com o Fernando. Tudo bom, gente? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o sistema de alimentação, o sistema da bomba injetora, bicos injetores, bombas alimentadoras para motores diesel. Vamos começar? O que é uma bomba injetora? Uma bomba injetora, ela é a peça, o componente mais importante do motor diesel. Ela pega o combustível e determina o tempo, a posição e o volume de combustível que vai ser injetado para fazer a queima do combustível. E os bicos? Os bicos injetores, ele pega o combustível, a bomba injetora manda diesel para os bicos em alta pressão. O bico ele serve para pulverizar, ele pega o diesel e pulveriza que nem uma nuvem, que nem Uma névoa? é uma névoa. Ele tem uma palavra certa, ele atomiza o combustível. Para ele, no momento que o pistão sobe, gera aquele calor que ele precisa, o diesel cai pulverizado, atomizado dentro do cilindro e ele explode. E já a bomba alimentadora? A bomba alimentadora é a peça que pega o combustível do tanque e traz na bomba injetora. Ela faz a ponte do tanque na bomba injetora. E Fernando, todas as bombas injetoras, bicos e bombinhas alimentadoras são iguais ou tem variação, modelos diferentes? Não, as bombas injetoras, bicos e as bombas alimentadoras, elas não são todas iguais. Isso daí começa lá atrás, quando a parte da engenharia da fábrica do motor vai começar o projeto daquele determinado motor, para aquela determinada máquina, caminhão, que seja gerador. Aí existe bombas rotativas, existe bombas de pistão, que no caso é essa, a bomba Bosch, existe bicos eletrônicos, bicos que a gente chama injeção indireta, injeção direta. Então, começa tudo dentro do projeto, eles criam a melhor estratégia, a melhor bomba para aquela determinada aplicação daquele motor. Entendi. E para fazer, como tem diferenças para fazer a instalação? Tem verificação diferente, maneiras diferentes, métodos diferentes? Sim, começa também na criação do projeto do motor, mas toda bomba injetora ela é colocada sincronizada com o comando e o virabrequim do motor. Então, no trem de engrenagem que a gente chama, onde fica todas aquelas engrenagens que nem de um relógio, aquele sincronismo ali, a bomba injetora ela tem que encaixar no ponto exato. Para quê? Para que ela consiga injetar o diesel no bico e o bico injete o diesel no ponto certo que o pistão vai estar em cima, terminando a compressão e começando a explosão. Então, sim, existe um ponto correto para colocar. Cada bomba tem o seu ponto, mas todos eles têm um ponto exato, extremo. Não pode. Se tiver fora daquele ponto, o motor ele não vai funcionar. Ou se tiver pouca coisa fora, o motor até funciona, mas não tem rendimento, falha. Então, é extremamente necessário que essa bomba seja instalada no ponto correto, conforme o fabricante especifica. E as falhas? Qual que é a principal característica ou sintoma de uma falha de uma bomba injetora? Uma falha de bomba injetora, ela começa muito pela falta de rendimento do motor diesel. Ela também acaba gerando muito mais fumaça, poluindo muito mais, aumentando o consumo do combustível. Se essa falha permanecer, acaba forçando o motor, você acaba estragando outros pontos do motor também, parte de cabeçote. A gente chama um termo quando a gente fala quando a bomba injetora está injetando com menos pressão do que é necessário e o bico não consegue pulverizar, consegue atomizar o diesel, a gente chama de o diesel mijar. É um termo que a mecânica dá. O que acontece? Quando esse diesel ele cai líquido, goteja dentro do cilindro, às vezes corre o risco de furar até a cabeça do pistão, que acaba gerando mais calor que o necessário. Então, quando o sistema de injeção começa a perder, começa a estragar, começa a se quebrar, ele perde potência no motor, ele dá fumaça, o motor gera barulho anormal, barulho, trepidação no equipamento, o motor ele vibra porque ele gera uma falha. Então, esses são os maiores pontos que a gente sabe que o sistema de injeção está na hora de fazer uma manutenção. Você comentou que gera fumaça, qualquer tipo de fumaça, a densidade da fumaça tem alguma característica específica ou não? A fumaça, sim, é a fumaça branca, normalmente uma fumaça branca. Porém, não é que a fumaça vem de uma vez, aquela fumaça gigantesca. Quando a bomba ela começa a se danificar, perder pressão ou uma falha, um dos pistões está injetando mais que o outro, a fumaça começa gradativamente. Por isso que acaba mascarando o defeito. Conforme a bomba vai perdendo pressão, a pessoa
acaba acelerando mais, forçando mais o equipamento, isso vai estragando mais a bomba, vai virar um efeito dominó. E isso vai aumentando a fumaça, se não for corrigido, danifica o motor. E as outras peças, os bicos e a bombinha alimentadora, tem alguma particularidade para saber se está com defeito ou não? Como o sistema de injeção ele é um sistema fechado, desde do tanque, do pescador, pela tubulação, bomba alimentadora, injetor e bico, o correto, quando começa a gerar uma falha, o correto é vir examinando, fazendo testes. Existe um cronograma para isso que os mecânicos têm. Começa verificações e ele descartando possibilidades. Então começa desde lá do tanque, a pescador, para chegar na bomba alimentadora, a bomba injetora, depois os bicos. A bomba, igual a pergunta, a bomba alimentadora, a falha que ela mais apresenta, ela perde a capacidade de sugar o combustível do tanque e mandar para a bomba injetora. Então, automaticamente vai se faltar combustível na linha. Faltando combustível, gera fumaça também. Falta de combustível, baixa pressão de combustível, acaba gerando fumaça. Então, como é um ciclo fechado, precisa fazer testes para identificar o defeito e sanar a correção do defeito correto. Isso acontece só para geradores ou também para caminhões, para outros segmentos também? As mesmas características dessas falhas? As mesmas características. Como é um motor diesel, ele gera, no caminhão, acaba gerando defeitos na injeção, mas defeitos um pouco diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Entendi. E o que influencia mais? Que nem uma pergunta, acho que muita gente tem essa curiosidade. O diesel influencia? Sim, o que acontece? O maior vilão da parte de injeção diesel, tanto máquina, caminhão e geradores, é a água, é o diesel. O diesel na água. Por quê? Porque o diesel ele tem a capacidade de absorver água, até do próprio meio ambiente do ar que a gente respira, ele acaba absorvendo a água. E os tanques de combustível, ele tem a entrada e a saída. Então, a bombinha puxa diesel do tanque, passa por todo o sistema, o que sobra, que a gente chama de retorno, volta para o tanque, só que ele volta quente. Quando ele cai esse diesel quente no sistema de novo do tanque, ele gera condensação. Então esse ciclo vai se repetindo. Conforme a máquina está funcionando, vai se repetindo. Vai juntando essa água no fundo, o diesel se condensa, no fundo acaba gerando uma borra. Essa borra, ela acaba vindo para o sistema e gerando, conforme parece uma cola, uma pasta, que acaba danificando todo o sistema de injeção. Danifica a bombinha, danifica os filtros, danifica a bomba injetora, danifica os bicos. Então, isso é um grande vilão. Isso daí acaba dando muito prejuízo. Mas aí, deixa eu perguntar, isso aconteceu, apresentou as falhas, foi identificado, como que faz? Tira a peça e troca na hora ou manda para algum lugar especializado? Como que funciona essa manutenção? Essa manutenção funciona assim, a parte de bomba injetora, ela não tem como ser corrigida na hora. Porque eu vou explicar, tem que remover essa peça inteira, levar ela para uma empresa especializada que a gente chama de bombista. O bombista desmonta ela todinha, faz a higienização da carcaça, dos mecanismos, troca o que é necessário, que foi danificado pela oxidação da água, o que essa borra colou. Depois que ele montou toda ela, não é simplesmente pegar e colocar de volta no motor. Essa bomba injetora tem que ser colocada numa bancada de teste. Como se fosse um torno mecânico, que ele vai colocar, essa máquina vai virar essa bomba injetora, simular que ela esteja no motor diesel. Ali ele vai ter todas as verificações, ele vai fazer a calibragem da bomba injetora. Porque, uma curiosidade, às vezes o mesmo motor ele tem uma aplicação industrial, uma aplicação marítima, uma aplicação veicular. É a mesma bomba injetora, mesmo motor, porém calibrações diferentes. Interessante. Então, quando veio a concepção do motor, ele vai ser aplicado por um gerador, ele vai ser aplicado por um barco, para um trator, ele foi criada uma calibração. Toda bomba injetora ela tem um código, um número de série. Esse número de série ele tem um catálogo, o bombista vai abrir aquele catálogo, aquele manual, lá vai ter as suas calibrações. Então ele calibra. Fez toda essa parte, a bomba injetora ela volta para o mecânico faz a instalação no ponto correto da bomba injetora. Então funciona dessa forma, não é simples tirar uma bomba e trocar. E uma pergunta, a pessoa fez isso, mandou para o técnico, fez o conserto, mas você só chega e coloca na máquina ou não? Você precisa fazer mais alguma coisa no equipamento? Sim. Uma vez tirou a bomba injetora, fez todos esses ajustes no bombista e colocou de volta, é muito essencial que faça a higienização do sistema. Sistema que eu falo, o tanque, troca dos filtros,
ver bombinha alimentadora, ver a peneirinha, tem algumas bombas injetoras, tem uma pré-peneira, também ela acaba obstruindo, fazer uma revisão completa. Até uma história interessante que aconteceu comigo alguns anos atrás, logo quando eu comecei nessa área de locação. A gente tinha um gerador com bomba rotativa, é diferente dessa, ela não tem pistão, é uma bomba mais delicada, uma bomba muito mais sensível ao diesel contaminado. Bom, resumindo, esse gerador, ele, há uns dias antes, ele foi para um lava rápido. Nesse lava rápido, a pessoa jogou o produto de limpeza, lavou a máquina, ficou bonitinho, porém não se atentou que uma das entradas do tanque não estava bem lacrada. E acabou entrando detergente, produto dentro desse tanque. Passou. A bomba injetora danificou a ponto de quebrar o eixo dela, uma peça que tem dentro dela. Aí, beleza, fui lá, eu mesmo removi a bomba injetora, levei para o bombista, fez tudo que fazer, recoloquei a bomba no gerador, ficou funcionando bonitinho, troquei os filtros. E um detalhe, que quando eu tirei os filtros, o filtro não estava oxidado com borra, estava normal. Falei, então, beleza, coloquei a bomba injetora no lugar e fomos para um evento. Inclusive, até eu que fui no evento. Cheguei no evento, tive uma sorte, aí foi Deus que me salvou, tive uma sorte que eu coloquei a máquina para rodar, para fazer o teste, a máquina rodou menos de meia hora, quebrou a bomba de novo. Falei, não é possível. Aí fiz aquela correria, desloquei um outro técnico que estava com um outro gerador, tinha afinado o evento, coloquei lá para atender o cliente. Trazendo a máquina de volta, deixa eu ver, mas por que quebrou? Tiramos a bomba injetora de novo, mandei para o bombista no momento que abriu, viu contaminação de novo. Falei, nossa meu, mas por que isso, né? Aí a gente foi ver, o diesel estava limpo, porém o diesel ele contaminou com um detergente, um sabão. A gente foi puxar o histórico e viu a boca traseira do tanque ela não estava lacrada. No momento que a pessoa jateou o gerador com o produto, com o compressor, acabou entrando. E aquele sabão que entrou, isso que danificava. Aí até um detalhe interessante, o diesel, isso daqui é uma curiosidade que eu acabei aprendendo. O diesel, a gente tem o diesel S500 ou S10, o amarelo e o vermelho. Quando a gente coloca ele num copo, num recipiente transparente, a gente percebe que ele é um líquido vermelho transparente, no caso do S500. O amarelo é o S10, um amarelo transparente. O diesel, quando ele está contaminado, ele fica um vermelho ou um amarelo leitoso. Então ele não tem borra, ele não tem sujeira, porém a configuração química dele fica diferente. Isso danifica, é um veneno para a bomba injetora, é um veneno. Uma faca. É uma faca. Cair dentro do sistema, a probabilidade de dar problema e prejuízo vai ser a bomba injetora. Então, se atentar muito ao combustível. Às vezes o combustível ele está até limpo, porém ele está leitoso. Mudou a configuração química dele. Já para. Esse diesel tem que ser descartado. Tem que ser feita uma higienização completa desse tanque, trocado todos os filtros, todos os sistemas, para poder manter o bom funcionamento do sistema. E além disso, dessa preventiva, também tem algum produto, alguma coisa que se possa colocar no combustível para evitar ou para minimizar essas possibilidades do diesel se contaminar ou mudar a configuração dele? Sim. A gente tem hoje existe vários otimizadores. O otimizador de combustível ele serve para quê? Ele serve para essa água que acaba automaticamente entrando devido à condensação, o otimizador ele faz a fusão dessa água com um diesel de forma que quando o sistema sugue ele queime junto, ele não se separe dentro dos componentes e acaba oxidando as peças por dentro. Ele serve para otimizar, fazer a fusão mesmo das moléculas, fazer o sistema queimar. Com isso, acaba diminuindo a quantidade de borra no tanque, que automaticamente vai diminuir a degradação interna por contaminação. Então, é muito necessário que hoje se utilize otimizador nos tanques. Não só de gerador, de caminhão, de trator, aumenta muito a vida útil do sistema. Por isso que essa é a importância da manutenção, né? Tanto na parte de injeção, na parte de bomba, troca de filtro, muito essencial. Então, seria isso. O sistema de injeção é basicamente essa parte. É o cuidado que tem que ser tido com ele para aumentar a vida útil do equipamento. E o nosso grande vilão de toda a história é não deixar a máquina parada. Máquina parada, prejuízo. Gente, então quero agradecer, mas tá podendo passar essa experiência, essa história que a gente vai criando ao longo desse tempo, tá passando para vocês. Compartilhando nossas histórias, nossas vivências, o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu certo, e aproveitando
para o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre a história do Grupo Healy. Quem é Fernando, quem é Patrícia, como que aconteceu essa união e essa transformação e o nosso futuro também. Não deixem de nos seguir e acompanhar nossos vídeos. Sim, acompanhem, vocês vão gostar, hein? É bem diferente. Tchau. Tchau.